comi. Eita glória. Perdoa pelo atraso, gente. Nós estamos aqui em mais uma aula da escola chamada. Cadê meu tereré, velho? Tem coordenador aqui, hein, velho? Gente, a gente está na sequência aí da escola chamada de... Isso, o Sermão do Monte. Nós estamos desenvolvendo o Sermão do Monte, né? Versículo a versículo. Só que hoje eu nem peguei a Bíblia. Pode ficar com a sua Bíblia fechada. Eu sei que os teólogos ficam doidos com isso, mas depois você anota aí e pesquisa. Eu tô lutando contra um pecado, contra algo que está me incomodando muito. O que é o pecado? O pecado é um desequilíbrio. Tudo que é desequilíbrio na sua vida é pecado. O único desequilíbrio que não é pecado é só paixão por Deus. Fala assim comigo. O único desequilíbrio que não é pecado é minha paixão por Deus. Tudo fora disso, é desequilíbrio, é pecado. Quem está me entendendo, diga a glória a Deus. Então assim, eu estou lutando com o pecado tem uns 20 dias. Eu até vou confessar ele novamente aqui. Eu não tenho problema em assistir um filme, uma série, no momento casal com a minha esposa. Não é pecado isso. Amém? É pecado quando isso se torna um desequilíbrio. Então eu tinha uma prática. Algumas vezes, 2, no máximo 3 vezes. Muito dificilmente 3 vezes na semana. Eu assisti um filme, comi uma pipoca com a minha esposa, que ela gosta muito. E eu também aprendi a gostar. Certo? Um filme ali, ele é 1h30, no máximo 2h15 acaba um filme. E quando a gente assistia uma série no Netflix, nós tínhamos um domínio sobre a série. Então a gente assistia duas temporadas, que dava ali 1h50, dependendo da temporada, e 2 episódios, e nós desligávamos a TV e aquilo não nos dominava, não era desequilíbrio. Eu já tinha feito meus devocionais, eu já tinha tido 3 horas de oração, eu já tinha lido 20 capítulos da Bíblia, eu já tinha tido tempo de qualidade com as minhas filhas. Amém? Eu já tinha feito tudo isso, certo? E eu tinha esse momento, e era um momento com a minha esposa, tá? E aí, aos 30 dias atrás, eu comecei a assistir uma série da história de como surgiu a Inglaterra. Como que é o nome da série, Márcio? The Last Kingdom. The Last Kingdom, eu nunca vi, eu nem sabia se era para pronunciar agora. E essa série é de história, e essa série, história, mexe comigo. E essa série me desequilibrou, Flávio. Você deixou de orar e ler Bíblia, pastor? Não. Mas o que aconteceu? Tem alguns dias que eu estou lutando, que eu assisto a segunda temporada, a segunda episódio, quero assistir o terceiro. Sexta-feira eu assisti 4, sábado eu assisti 4, ontem eu assisti 3. E o pior de sábado e domingo, sabe qual foi o pior de sábado e domingo? O pior de sábado e domingo, que estava todas as minhas filhas lá em casa, e elas ficaram no quarto, e eu não tive nenhum momento de qualidade com elas. Isso foi o pior. Porque se eu tivesse assistido 4 séries, depois de todas as minhas orações, depois de todo o meu devocional, e tivesse tido qualidade com as minhas filhas, até que eu não teria, eu já acharia um desequilíbrio, mas... E pastor, por que você está confessando esse pecado? Gente, eu estou confessando porque é um desequilíbrio. E a única coisa que eu quero ser desequilibrado é pela minha paixão de conhecer ao Senhor. Você entende isso ou não? Tudo aquilo que domina os seus pensamentos é onde você coloca a sua esperança. Então assim, essa série ela tem me dominado, mas ela vai parar de me dominar. Quem crê, diga glória a Deus. Porque primeiro eu estou praticando um princípio da palavra de Deus. João falou do capítulo 1 João capítulo 1, do versículo 5 ao 10, que Jesus é luz e nele não há trevas alguma. Antes de nós falar sobre luz e trevas, antes de nós começarmos a ensinar como lutamos contra o pecado, quem quer aprender a lutar contra o pecado aí? A primeira coisa que eu quero falar aqui hoje, o pecado, e foi assim orando que o Senhor pediu que eu falasse com você. O pecado que você comete faz mal para você ou faz mal para Deus? O pecado que você comete faz mal para você ou faz mal para Deus? Para mim. A Bíblia diz que ninguém vos engane a respeito disso. Ninguém. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então o pecado gera morte. Então o pecado que você comete não faz mal para Deus.
O que a religião tenta implantar dentro de nós, a religiosidade, a falsa religião, tenta implantar dentro de nós que o pecado faz mal para Deus. É como se Deus fosse um Deus que uma hora te ama e outra hora não te ama. Que parece que tem uns deuses aí que eu vejo nas pessoas que ele é até meio doido, né? Mas Deus fala assim comigo, Deus é imutável. Ele te ama, mano. Ele te ama. Quando ele morreu na cruz por você, ele sabia que o pecado que você cometeu ontem, o que você cometeu hoje, o que você vai cometer amanhã, ele sabia de tudo. E ele morreu por você. Amém? Então, fala assim comigo, fala forte, porque é difícil falar isso. Por mais que é fácil de entender, mas é difícil falar isso. Fala assim comigo, o pecado que eu cometo não afeta Deus. Ele afeta a minha vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E por que Deus quer que eu seja livre do pecado? Se não afeta Ele. Por que Ele quer que eu morra? Por que Ele não quer que eu morra? Por que Ele não quer que eu morra? Porque o pecado já é na morte. Por que Ele quer que eu não morra? Cara, como Deus é bom. O pecado que você comete não afeta Deus, afeta você. Amém? Muda nada na vida de Deus. Muda. Mas quem que é o único que pode te libertar do pecado? Jesus. E quem Jesus é? O próprio Deus. Então por que o pecado que eu cometo não afeta Deus, mas Deus quer me libertar do pecado? Fala lá, dá o microfone para ele. Todo pai jamais vai querer ver o filho aprisionado em algum lugar ou em alguma coisa. O problema, foi pontual, profeta Flávio. O problema é que nós achamos que somos melhores do que Deus. Porque nós amamos os nossos filhos. E não queremos... Quem que quer ter um filho aqui debaixo da ponte usando crack? Quem aqui não sofre com um filho plantando morte na sua vida? Quem aqui não sofre? Agora imagina Deus. Por isso que nele há poder para libertar você de tudo aquilo que te domina. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou falar um trem doido aqui para vocês agora, doido, que vai chocar o mundo hoje e pelas próximas gerações. Se relaciona com Jesus, que é poderoso para te libertar daquilo que te faz mal, que nada do que te faz mal vai te dominar. Você entende isso? Vai ficar claro. Me converti, vim para Jesus. Eu tenho um irmão que é médico, bonitão, irmão de consideração. Cheguei numa festa, lá na casa do meu pai. Tava o maior baco-baco, cerveja. E eu falei assim, eu quero falar de Deus aqui. Falei para o Espírito Santo dentro de mim. Esse meu irmão chegou em mim com um cigarrão na boca, fumando um cigarro. Olhou para mim, soprando aquela fumaça. E falou assim, mano, você é crente? Falei, sou. Falou, e aí, você não pode fazer mais nada? Eu falei, eu não posso? Aí ele falou, crente não pode fazer mais nada. O que eu fiz? Eu peguei o cigarro da boca dele, Max, coloquei o cigarro na boca, dei-lhe uma tragada, soltei o cigarro. Ele olhou com os olhos desse tamanho para mim. Falou, mano, você não é crente? Eu falei, sou. Você é doutor, não é? Ele falou assim, sou doutor. O cigarro faz bem ou faz mal pro seu pulmão? Ele falou, me mata, mano. Eu falei, então, eu fumo porque eu quero, mas porque eu não quero, eu não fumo. Porque ele não me domina. E eu sei, o que o pecado faz? O que o cigarro faz? Mano, chapou-me ninguém dele. Porque ser livre não é fazer o que eu quero. Ou que eu não tenho controle. Por exemplo, eu não tenho controle sobre essa série ainda. Mas eu vou ter. Quem está me entendendo, igreja? Ser livre é ter o controle sobre todas as coisas. Quantas vezes você falou assim, eu não vou fazer mais isso, e de repente você estava fazendo. Fala, por quê, pastor? Porque você está lutando da maneira errada contra o pecado. Sabe qual é a maneira que você está lutando contra o pecado? Posso chocar a sua mente? Com as suas forças, com a condenação que o inferno coloca na sua mente. O inferno fala assim, você está fazendo isso, desagrada a Deus. Olha o que o inferno te fala. Então eu tenho que parar de fazer isso para agradar a Deus. Você tem que parar de pecar para agradar a Deus? Quem que precisa parar de pecar para agradar a Deus?
Véi, é assim que está na sua mente. Você não respondeu, mas é assim que você pensa profundamente. Véi, você agrada a Deus, não é porque você peca ou deixou de pecar. Você agrada a Deus porque Jesus fez paz com Deus através do sacrifício dele. Ele te justificou. Nenhuma ação de justiça sua pode agradar a Deus. Todos nós estamos separados dele. Nada que nós fazemos, não interessa quantas horas você ora. Você não ora para agradar a Deus. Você não lê Bíblia para agradar a Deus. Você não confessa pecado para agradar a Deus. Você não anda em santificação para agradar a Deus. Você já agrada a Deus. Porque Jesus te justificou. Porque o sangue dele foi derramado sobre você. É difícil entender isso. Vocês estão me olhando. É claro como o sol do meio-dia. Mas está tão confuso dentro de vocês. Fala, por quê, pastor? Porque você aprendeu errado a vida toda. E você faz a vida toda. Ao invés... Sabe o que é o problema? Ao invés... Eu não sei se essa aula acaba para oração hoje, hein? Ao invés de você alicerçar a sua vida na fé, no Filho de Deus e no sangue do Filho de Deus, sabe onde você está alicerçando a sua vida? Aonde? Na condenação do inferno na sua mente. Todos os dias, essa merda dessa série me dominou. Mas qual dia que eu levantei e não fui orar? Porque não é o que eu fiz ontem que me dá acesso a Ele. Quem está me entendendo, igreja? O que me dá acesso a Ele é aquilo que Cristo fez por mim na cruz. Igreja, Romanos capítulo 6. Você só tem paz com Deus porque Jesus te justificou. Porque o primeiro Adão pecou e o pecado se alastrou pela humanidade. Amém, igreja? O segundo Adão morreu pelos pecados da humanidade. E a sua justiça, foi um que pecou, foi ou não foi? Foi ou não foi? E o pecado se multiplicou, foi ou não foi? Então por isso foi um que morreu por todas as transgressões. Um ato de justiça aniquilou um ato de injustiça. Mas o problema é que eu alicerço a minha vida de relação com Deus em quem eu sou. Porque eu aceito a condenação do inferno na minha mente. Quanto mais você destruir a condenação do inferno na sua mente, mais você vai usufruir da presença de Deus. Por quê? Vamos ver se vocês estão me entendendo. Quanto mais você destruir a condenação do inferno na sua mente, porque aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. Quanto mais você destruir a condenação na sua mente, mais você vai estar com Deus. Por quê? Vamos ver se vocês estão me entendendo. Menos o Lucas. Porque o Lucas já chegou sabendo dessas coisas aqui. Sabia, gente? Foi o trem mais louco. Conversei com o Lucas uma tarde, o Lucas falava o que eu estou pregando aqui para vocês. Só algumas coisas que ele precisa entender com mais profundidade. Vamos mais para frente na aula. Por quê? Que quanto mais eu destruo a condenação na minha mente, mais eu fico com Deus. Dá o microfone para o Márcio. Por que mais? Porque eu entendo meu lugar de filho, né? Porque... Fala, sua resposta era massa também. Porque eu vou fluir em Deus, eu vou acreditar naquilo que Ele tem para me viver. Eu vou falar assim, eu poderia viver isso, então vou viver. A resposta é essa, mano. O que te separa do amor de Deus? Nada. A Bíblia diz. O problema é que eu tenho mais fé na condenação que o inferno coloca na minha mente do que naquilo que Cristo fez por mim. E aí, alicerçado na condenação, eu quero vencer o pecado. E aí, quando eu alicerço na condenação, eu não tenho força para orar e nem ler a Bíblia, porque eu sou um desgraçado. E eu sou mesmo. O pecado jaz em mim, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero já me domina. Eu não quero assistir aquela merda da Netflix. Confessei ontem aqui na igreja, mas eu assisti ontem de novo. Aí, se eu deixar a condenação me governar, como que ela faz, igreja? Cada um tem a sua aí, tem ou não tem? Você fala assim, pra que eu vou ler Bíblia, irmão? Só o jeito que eu sou, pra que eu vou pra igreja? Pra que eu vou pregar? Pra que eu vou isso? Pra que eu vou orar? Olha o jeito de desgraça que eu sou, irmãos. A beleza do que Cristo fez por você, que você era um desgraçado, e Ele um santo, mesmo assim Ele te aceitou. Posso bagunçar de novo a sua cabeça? Posso ou não? Sabe por que você quer alicerçar sua vida na condenação? Fala por quê, pastor? Porque você é orgulhoso. Você quer mostrar para Deus que você é alguma coisa que você não é. E Ele já sabe quem você é.
Ele te aceitou assim, moço. Ele me aceitou assim, cara. Mesmo não conseguindo, sendo vencido por uma série, Ele me aceitou assim. Cara, quanto mais eu entendo que Ele me aceita assim, mais eu gasto a minha vida com Ele. Então, o princípio, vamos aprender a lutar contra o pecado? Porque nós precisamos lutar contra o pecado. Precisamos. Por que eu preciso lutar contra o pecado? Para agradar a Deus? É, igreja? Então isso precisa ser destruído. Todo o alicerce da luta contra o pecado, o que precisa ser destruído é isso. Eu não luto contra o pecado para agradar a Deus. Por mais que isso o agrade lá na frente, porque Ele vai ver o seu filho plantando coisas melhores. Que pai que não ama o filho vivendo coisas melhores? Que pai? É impossível. Mas não é essa a base da nossa relação. A base da nossa relação não está ligada ao nosso resultado, mas está ligada a quem Ele é. O Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já falei para vocês aqui quantas vezes eu ia orar. Uma vez eu fui orar aqui, bem aqui, eu vou contar de novo aqui que minha esposa está aqui. Eu fui orar aqui, baixei para orar, o diabo lançou a seta da Cleo Pires na minha cabeça, no meio da oração. Eu queria levantar, Max, da oração, eu falei assim, que desgraça que eu sou, não consigo nem orar. A hora que eu fui levantar, Deus falou assim comigo, falou assim, falei, oi, você muda, os seus sentimentos oscilam, você recebe seta do inferno de mulher, mas eu não mudo, o meu sacrifício é suficiente. Fica aqui que eu vou aniquilar esse pensamento e vou destruir o pecado em você. O que nós temos que se despir para começar a acreditar que eu tenho que ser santificado, não para agradar a Deus, mas para ser transformado? O que tem que começar a ser destruído dentro de mim para que eu acredite que não há mais condenação, que Ele me aceita do jeito que eu sou e que não preciso fazer nada para Ele me aceitar? O que precisa ser destruído dentro de mim? O que precisa ser destruído, igreja? Fala forte, velho. Fala forte, Robinho. Como que você é um homem de Deus? Fala forte. O meu orgulho? O meu orgulho. Quando o meu orgulho é destruído e eu entendo que eu estou com Ele porque Ele é, não porque eu sou alguma coisa, e eu estou com Ele porque Ele me fez alguma coisa, Ele me aceitou, aí eu vou para Ele, igreja, sabendo que Ele vai me revelar duas coisas: quem Ele é, cada dia mais, e quem eu sou. E o propósito de Ele revelar quem Ele é e quem eu sou, não é para que os homens me conheçam. O propósito de Ele revelar quem Ele é e quem eu sou, é para me matar todos os dias. Matar o quê? Matar a velha natureza que luta contra a nova natureza que foi estabelecida dentro de mim. Quem está me entendendo, igreja? Aqui, nesse lugar, existe um outro estágio. Por que nós não queremos perseverar na graça e na justificação e gostamos de andar na condenação? Porque na justificação e na graça, quando você for para a presença de Deus, Ele vai contar quem os outros é ou quem você é. Que Ele vai contar para você lá quem os outros é ou quem você é. Para fazer o quê? Para você morrer. Como que você morre? Quando você vai orar e Deus fala quem você é, como que você morre? Se humilhando. Hoje eu estava orando e falei, Deus, por que eu acabei de lembrar disso. Sabe que você gosta daquela série, meu filho? Eu falei, por quê? Porque o Ultra de Ragnash é um guerreiro lendário. E você, lá no fundo o principal pecado de um homem é querer ser o herói. O homem quer ser o herói. Eu quero ser o Ultra de Ragnash. Deus mostrou para mim. E não tem nenhum homem aqui que não quer ser o herói. Vocês não querem ser o herói? Quem que não, quando você era pequeno, você não queria ser o Batman? Não queria ser o Jiraiya? O Max queria ser o herói da cama? Também. Da câmera? Você quer o trono. Você quer ser o bichão. Deus falou para mim.
Hoje Ele mostrou a raiz do meu problema. Você acha que é fácil, igreja? Sabe o que acontece quando você começa a usufruir da graça? Independente do que você faz, começa a ficar com Ele começa a falar quem você é. Sabe o que você faz quando Ele começa a falar quem você é? Sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Igual o Michael Jackson. A culpa é do outro, do pecado que eu cometi, Deus. Você está errado, você está equivocado. Eu não quero ser o herói não, Deus. O que tem assistir uma sériezinha? Eu orei 3 horas hoje. Eu li 20 capítulos da Bíblia. Eu preguei. Ah, pastor, Deus me ama do jeito que eu sou. Eu posso ver pornografia e masturbar todo dia, pastor. Mas se você não mudar isso, igreja, provavelmente você vai para o inferno. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Você não, pastor, está falando que se Jesus voltar hoje, eu estiver me masturbando, eu vou para o inferno? Não. Eu estou falando assim, se Jesus voltar hoje e você estiver nesse pecado, sem a consciência que isso te faz mal, e perseverando nele, sem confessar ele, sem se humilhar, sem rasgar suas vestes, sem fazer tudo que nós vamos falar aqui agora, você está cauterizado, acreditando que Deus te ama e Ele te ama. Amém? Mas acreditando que Ele não é poderoso para te libertar das coisas. Provavelmente, certeza, quando você acredita que aquele pecado pode te governar, é que você acredita que Deus não tem poder para te libertar. Porque você já deu a de Michael Jackson. E isso é uma mente cauterizada. Você já se conformou com aquilo. É Deus que vai te mandar para o inferno assim ou não? É você que não usufrui do que Ele te fez por você. Te libertou na cruz. Então, pastor, como que luta contra o pecado? Cara, conhecendo quem você é todos os dias, do jeito que você está. Perseverando nele todos os dias, do jeito que você está. E quanto mais... Cara, eu confessei o meu pecado 5, 6 vezes. Pastor, não muda não, moço? Você não muda não, pastor? Véi, não é eu que me transformo. Quem me transforma é Jesus. Eu tenho que me humilhar todos os dias. Amém, igreja? Pastor, se você não conseguir... Você está confessando agora, se chegar na sua casa, você assistir, velho, já falei hoje. Falei pro Lucas, se esse trem começar a me dominar de novo, só que eu vou fazer? Eu vou arrancar a televisão, desligar e ninguém vai ficar com a televisão lá em casa. Até eu ter domínio sobre aquilo. O problema, você entende, igreja? O problema é que eu estou com um problema de masturbação. Vamos falar da masturbação, que o homem tem muito esse problema. Homem não, mulher também. Porque hoje em dia diz que o nível de pornografia, homem e mulher, está igual, segundo os índices. O cara tem problema com pornografia e masturbação. Aí ele vê a pornografia e a masturbação aonde? Moço, o algoritmo, falei certo, Marcos? Mostra para ele, o algoritmo sabe o que você quer ver. Você começa ali nos vídeos normal, de repente, o que aparece para você? Um peitão. Só de você dar uma olhada diferente, parece que o celular já viu que você deu uma olhada diferente. Ele vê. Aí eu tô rolando o feed, aí eu vi um peito, aí eu pego e paro o feed e volto ali. Ele já leu, aí ele vai me entregar mais. Ele vai me... Você entendeu? Então, pastor, o que eu preciso fazer? Cara, você precisa lutar. Jesus falou assim, ó, se o seu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se o seu braço te faz pecar, se você está se humilhando, se você está lutando, se você está perseverando na presença de Deus e isso está te dominando, velho, arranca o braço. Exclui as redes sociais. Eu fiquei 3 anos sem telefone. Minha esposa está aqui, foi ou não foi, meu amor? 3 anos. Deus responde a sua renúncia. Porque o pecado faz mal para Deus? Aí você fala que quer ser livre, fica confessando. Porque nós entramos, tanto de eu falar de confessar pecado aqui, a Batista Aérea entrou muitas vezes, muitos da Batista Aérea entrou naquela... Não, eu vou fazer agora e amanhã eu confesso. Cara, isso é outra ilusão. Se você está confessando e aquilo que está te governando, aumenta o nível de justiça. Para de comer, arranca o celular, fica sem telefone. O que é a sua salvação e o celular? Que pode comparar a ela? O problema é que nós, alicerçados no nosso orgulho. Posso mostrar aqui para vocês ou não? Posso? Alicerçado no nosso orgulho? Nossa, cara, eu não quero mais ver pornografia. Eu nunca mais vou ver pornografia. Porque eu sou foda. Eu consigo. Eu parei de usar droga. Olha aqui como eu sou bom. É assim que nós pensamos. Aí você acorda de manhã, você ora, você lê Bíblia, você usufrui da graça. Mas chega de noite, você... Não, é só um peitinho. Não, é só um cagador. Quando você vê, mano, você não domina o pecado. Ele está te dominando. Cadê o microfone? Pega aí.
Quem está entendendo essa aula, igreja? Da mesma forma do celular também é o dinheiro também na Tudo. nossa vida, né? Pode falar. Mas ele é filho. muito forte, assim, o dinheiro na relação nossa de ex-adictos, de conseguir lidar com o dinheiro. Porque todas as vezes, da grande maioria de nós, quando conseguimos restaurar a vida de alguma forma, lutando, a gente arruma um trabalho, começa a adquirir dinheiro, quando a gente põe ele no bolso, ele começa a mexer com algo dentro da gente, esse dinheiro, porque existe algo parecido com isso que o senhor está pregando. Totalmente. Cara, eu vou dar 2 exemplos do dinheiro aqui. Posso dar 2 exemplos? Eu vou contar a parábola do bom cristão. Essa parábola aí vai ficar para a história. A parábola do bom cristão dos nossos dias, Marcos, e a parábola do desodorante. Primeiro eu vou contar a parábola do bom cristão. Eu já contei aqui um monte de vezes, mas eu vou contar para você de novo. Entendeu? O cara é um bom cristão, Marcos. Ele é um bom cristão. Ele acorda às 6 horas da manhã e vai trabalhar para sustentar a sua família. E ele não tem tempo para orar. Que orar? Eu sou um bom cristão. Que lê Bíblia, eu sou um bom cristão. Eu preciso cuidar da minha casa. O culto é o culto da família, não é nem culto de Jesus mais. E ele vive para trabalhar, para ganhar o dinheiro, porque ele acha que ele é um bom cristão. Aí ele chega em casa 8 horas da noite, de um dia produtivo de trabalho, mas ele chega cansado, normal. A sua esposa sábia já preparou uma mesa para ele, suas 2 filhas estão lá esperando ele. Ele senta na mesa para jantar. E as meninas antes de sentar falam: pai, brinca comigo, pai, hoje. Não, minha filha, o pai é um bom cristão. O pai precisa dormir porque ele precisa acordar cedo para trabalhar. Meu pai está muito cansado. As meninas dão uma insistida ali, para que a menina insiste. A Antônia até mete o dedo na minha cara. Só sei, está certo, a Antônia é violenta. Aí a sua esposa sabe, chega e fala: não, minha filha, deixa o papai descansar hoje. Aí o papai janta, 8h40, toma um banho e deita para dormir. Mas antes ele botar o telefone para carregar, aquela mensagenzinha, Flávio. Um fazendeiro que tem 1 ano que ele está tentando marcar uma reunião para fazer, que ele mandou um orçamento de 557 mil reais. Vou falar só de R$1.000. Manda mensagem, fala assim: ó, eu estou passando aqui por Rondonópolis, 3 horas da manhã meu avião desce. 3h15 eu preciso falar com você para nós fechar aquele contrato. O pai cansado, bom cristão, faz o quê? Nem dorme mais, moço. Ele ama a Deus, ele é um bom cristão ou ele ama o dinheiro? Quem domina ele? É a eternidade ou os recursos das injustiças? Que o dinheiro, Jesus chama dinheiro de recursos das injustiças. Quem domina ele? Posso falar a parábola do desodorante? Posso falar a parábola do desodorante ou não? O cara está aqui, veio para a escola chamado, falou: não, eu quero renunciar tudo por Jesus, eu quero viver a obra de Deus que tem para a minha vida. Aí falta o desodorante dele. Aí o diabo, pá, uma seta na mente. Como que você vai ficar assim, vivendo desse jeito, sem desodorante, meu filho? Chama de filho ainda. Aí o cara se levanta para trabalhar, não pelo um propósito, Max. Qual que é o propósito de alguém que vai trabalhar e prosperar no reino? O propósito de alguém que vai trabalhar e prosperar no reino não é para cuidar do seu umbigo e ter um desodorante, mas é para cuidar de uma cidade, de uma geração. Aí o cara se levanta porque ele tem que comprar um desodorante. Não para cuidar de outras pessoas. Porque, cara, o propósito que Deus escreveu sobre sua vida, escuta o que eu vou falar, é para você viver a vida dos outros, não a sua. E quando você se levanta para viver as suas necessidades, para trabalhar pelas suas necessidades, você está trabalhando pelo seu propósito, não de Deus. Aí você sabe o que vai ter? Você vai ter 10 desodorantes, 20 perfumes, 4 sapatos, 30 calça, e não vai compartilhar nenhuma com seus irmãos, porque o seu propósito é ter um desodorante. É forte ou não é? Quem te domina, o dinheiro ou Jesus? Dinheiro. Mamão te governa. Você está entendendo isso, igreja? E por que nós estamos fazendo do jeito errado? Porque nós estamos alicerçando a nossa vida na condenação. Nós estamos alicerçando a nossa vida que nós temos a capacidade em nós de agradar ao Senhor. E nós não temos essa capacidade. Nós só somos agradáveis ao Senhor porque o tal do Cristo derramou o seu sangue pelos nossos pecados.
E quando eu sei, igreja, quando eu sei, Rafaela, minha filha que eu amo, que Jesus já sabe de todos os meus pecados, qual é o problema de eu confessá-los? Qual é o problema, igreja? Eu sei que a Netflix está me vencendo porque eu sou desgraçado. Eu vou confessar, no meu caso, eu vou confessar hoje de novo, vocês treinam resolver. Você vai deixar de assistir, pastor? Não, eu quero dominar aquilo. Eu quero assistir 2 séries, 2 capítulos, o dia que eu puder assistir, que não estiver atrapalhando nada na minha vida, e desligar a televisão e dormir com a minha esposa. Como se fosse um filme. Nós já demoramos 1 ano para terminar uma série, né, amor? Porque nós assistíamos assim. Você entende isso, igreja? Agora, tudo aquilo que te domina é porque você está alicerçando a sua vida na condenação. E aí, pastor, se não resolver só você se humilhar, porque olha o que Paulo falou, que ele confessou quantas vezes o pecado dele, o espinho na carne? Quantas vezes, igreja? 2 ou 3, né? Se eu não me engano. E o que o Espírito Santo falou para ele? A minha graça te basta. O meu sacrifício na cruz, Paulo, te basta. Persevera na minha presença, suportando essa aflição, suportando essa mazela, confessando quem você é, que na minha hora eu te curo. Então, quando só se humilhar de confessar não resolve, o que você precisa fazer? Arrancar os olhos, arrancar o braço. Posso falar ou não? Arrancar a mão. Sabe por que você não arranca os olhos, o braço e a mão? Fala por quê, pastor? Fala por quê, pastor? Você gosta, moço, de ficar nesse lugar. É gostoso assistir o Ultra de Ragnash, moço. Pensa no trem bom. É, moço. É. Não vai assistir esse trem não, presta não. É bom, moço. Meu pescoço até doeu, sábado assim, até doeu. Tanta posição que eu fiquei assim, ó. Não mexi nem o pescoço. Se eu não confessar, se eu não estivesse lutando com o pecado desse jeito, é porque ele é gostoso, eu quero ficar ali. Eu quero ficar ali, cara. E olha só, o diabo ele vem confortando a sua condenação. Não, você orou hoje, você leu a Bíblia, você merece. Eu fiquei a semana inteira sem assistir o trem, assisti na sexta, no sábado e domingo só. É assim com você ou não é só comigo que é assim? Pega o microfone, tá ao vivo, profeta. Da mesma forma ele fez o inimigo fez com Jesus, né? Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Fala para essas pedras se transformar em pão. Sim. É bom. Come, bom. você está com fome. O diabo estava falando assim, usa o propósito que Deus tem para sua vida para satisfazer o seu desejo. Jesus nunca usou o propósito dele para satisfazer o desejo dele, porque ele não vivia a vida dele. Ele veio viver a vida dos outros, ele renunciou a vida dele. Ele renunciou a vida dele e só assim ele conseguiu viver a vida dos outros. Eu vou falar para um cara que está de camisa rosa aqui, mas não vou olhar para ele. Enquanto você quer viver o propósito de Deus sem renunciar ao seu desejo ou ao seu propósito, você nunca vai conseguir. Por isso que eu falo para você, vem para a escola chamada, depois você vai viver tudo que Deus tem para você. Quem crê, diga glória a Deus. Você está aí, Marcos? Te amo, velho. Quem está me entendendo, igreja? Quem está entendendo essa aula, igreja? Cara, e falando de luz e trevas, João foi muito claro lá em 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 10. João falou assim, Jesus é luz, e nele não há treva alguma. Amém? E aquele que anda com Jesus anda na luz. Porque o que é a treva? É a ausência da luz. Se Jesus é luz, onde Jesus está não há treva. Porque ele é luz, acaba com a treva. Quem está me entendendo o raciocínio? Aí João fala assim, quem anda na luz tem comunhão uns com os outros. Mas João, lá no versículo 10, fala assim, olha, mas aquele que diz, no 5 ao 10, está ali juntinho tudo no contexto, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Primeiro, hoje a cacetada vai ser dura aqui. Quem diz que não tem pecado? Quem é que tem pecado? Todo mundo fala isso, né? Todo mundo tem pecado. Não é isso que Jesus está falando, velho. Quem não dá o nome para o seu pecado, não traz para a luz ele, você está dizendo no mundo espiritual que você não tem pecado. E que você nem precisa do que é poderoso para destruir o seu pecado. Porque só ele é poderoso. Então quando você não confessa o seu pecado, você está dizendo assim, eu não preciso de Jesus. Eu sou autossuficiente, eu me transformo. Está alicerçado na condenação e não sabe. Então, igreja,
Só que aqui, o que eu quero chamar a atenção aqui, de novo, muitas vezes já chamei aqui, mas preciso chamar de novo. O pecado, todo mundo aqui tem pecado. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Quem anda com Jesus aqui, diga glória a Deus. Jesus é luz. Mas João diz que quem anda nas trevas, não anda com Jesus. Então as trevas podem ser pecado aqui, igreja? Ó, quem não tem pecado é mentiroso. Nós concordamos que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Amém, igreja? Amém? Mas João diz no mesmo capítulo que quem anda com Jesus anda na luz e não há treva alguma nele. Treva alguma, Max. Então quem anda com Jesus anda na luz e não tem treva. Mas ele tem pecado? Tem. Então treva e pecado é a mesma coisa? Pode ser? Pode ser, Max? Ó, Jesus é luz e nele não há treva alguma. Quem anda com Jesus anda na luz. Então quem anda com Jesus não tem treva. Você concorda comigo ou não? Quem anda com Jesus anda nas luz, não tem treva. Mas quem anda com Jesus que não tem pecado? Tem alguém que anda com Jesus que não tem pecado? Não. Então como que a treva e o pecado pode ser a mesma coisa? Porque se a treva e o pecado fossem a mesma coisa, se pecado fosse treva, todo mundo aqui é pecador, é ou não é? Quem estava andando na luz? Fala no microfone, pastor. Porque você pode até pecar, mas você não precisa permanecer nas trevas. Na verdade, a treva não é pecado, Josi. Amém? Porque se a treva fosse pecado, se você está me falando é certo, se a treva fosse pecado, ninguém aqui andava com Jesus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, destruídos da glória de Deus. Quando você foi batizado, você parou de pecar? Parou? Parou, igreja? Quando você batizou, você parou de pecar, Flávio? Se isso que você está me falando é verdade, ninguém aqui tem Jesus. Então pecado e treva não é a mesma coisa. Treva é onde você esconde seu pecado. Vem cá, Max. Eu vou fazer 1000 vezes isso aqui na minha vida toda, de geração em geração. Ó, eu sou o pecado do Max. Está lá também no capítulo 1 de 1 João, do 5 ao 10. O segredo, amém, igreja? Eu sou o pecado do Max. O Max cometeu um pecado, ele está sendo dominado pelo Ultra de Ragnarsch, ele está assistindo 4 episódios todo dia, ele não dá atenção para suas filhas, ele briga com a sua mulher, ele quer ser o herói. Ele foi orar e Deus contou tudo isso para ele, amém? Mas o Max não conta para ninguém. O pecado do Max está na luz ou está nas trevas? Hã? Está onde, igreja? Quem está nas trevas? Jesus? O que a treva é? A ausência da luz. Quem está lá nas trevas? O capiroto. Mandando um monte de seta na sua mente. Para um abismo chamar outro abismo. Eu queria falar umas coisas aqui, mas eu estou vendo se eu posso ou se eu não posso. Jesus, você mostrou para falar, né? Eu só falei de masturbação dos homens, eu vou falar das mulheres também. Posso ou não? A mulher só usa roupa apertadinha, coladinha para chamar a atenção dos homens, porque ela quer gerar adultério no coração dos homens, porque ela quer carente, quer chamar a atenção, mas ela não confessa o pecado dela. Ela está com Jesus ou está com o diabo? Na onde? Olha o caminho. Olha o que João falou, aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar o pecado, mas não só perdoar, te purificar de toda injustiça. É forte, não é, mano? É forte ou não é, igreja? É forte ou não é, igreja? Sabe qual que é um outro problema na nossa geração? Que nós acreditamos, Marcos. Escuta o que eu vou falar aqui para vocês. Nós acreditamos que o sacrifício... Vou deixar bem claro. Perdão de pecado só existe na nova aliança? Ou na velha existia? Na velha existia perdão de pecado, gente. Matava um bezerro, um cordeiro, para quê? O sacrifício gerava o quê? Quando você matava o animal lá? Porque a Bíblia diz que todo pecado todo sangue derramado, todo pecado precisa gerar morte. Então quando você matava o animal, olha só como que era o ritual. Trazia o cordeiro, o animal, colocava a mão na cabeça do cordeiro. Sabe o que isso significa? Transferia a sua culpa. E aí depois cortava a garganta, degolava aquele sangue derramado. Então assim, ao invés de eu morrer pelo meu pecado, mas por que precisou de uma nova aliança? Porque de ano em ano precisava haver perdão de pecado, porque não havia transformação, não havia santificação. A primeira aliança ela é incompleta porque não há santificação, não há purificação do pecado.
Mas havia perdão. Por isso que Jesus é completo. Ele morreu, derramou o seu sangue pelo nosso pecado. Ele fez sacrifício em nosso lugar. Ele foi propiciação, ele derramou o seu sangue. Nós deveríamos morrer para o inferno. Ele morreu e foi para o inferno por nós. Mas ele não só fez isso, ele também ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele também não só nos perdoa agora, mas se nós vivermos alicerçado na graça, na sua justificação, no seu sangue, entrando no santo do santo todos os dias para morrer como ele morreu e para viver como ele viveu, seremos livres de tudo aquilo que me domina. Mas para ser livre eu preciso viver aonde? Na luz. Aí o cara fala assim, lá o pastor está falando para confessar, eu posso confessar só para Deus, velho. Eu sabia que isso não estava certo, mas antigamente eu passava um pano. Eu falava assim, não, a Bíblia não fala que tem que confessar um para os outros, só em Tiago. Mas o Márcio está lendo um livro que o cara fala a mesma coisa que eu prego, e o cara escreveu esse livro já tem uns 50 anos atrás. Isso fortalece minha fé. O cara fala o que, Márcio, quando você não confessa para os outros, só para Deus? Ele foi pego no estrupo, né? E ele estava e aí ele estava em recuperação. E ele fala, se você não quer ser liberto do pecado, você confessa só para Deus. Mas se você quer ser liberto do pecado, você confessa para Deus e para os homens. Por quê? Quem é mais importante? Deus ou os homens na sua vida? Quem é mais importante? Deus ou os homens na sua vida? Quem que é o único que pode purificar do pecado? Deus. Então, Deus já não conhece quem você é? Já não é, sabe? E Ele te condena por causa disso? Ele te aceita. Agora, por que você não confessa diante dos homens? Porque você não quer perder a glória dos homens. Porque os homens, não sente vergonha, Max? Porque os homens são mais importantes para você do que Deus. Pega o microfone, filho. O Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é possível ficar repetindo o mesmo pecado. Mas como eu deixo? Eu tenho que tomar muito cuidado para não pegar esse versículo. Porque, gente, quem quer entender a Bíblia, diga glória a Deus. Quem quer entender a Bíblia, diga glória a Deus. Vamos pregar esse versículo sem olhar para Cristo. Porque tudo nas Escrituras tem que olhar para Cristo. Quem confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Tá vendo, infeliz? Você tem que confessar e parar. Você tem que parar de fazer isso, seu safado. Como que eu paro, moço? Eu não consigo dominar isso. Pregando sem Cristo. Gerando condenação. É ou não é, igreja? Você tá me entendendo, não? Vamos pregar olhando para Cristo? Vamos pregar olhando para Cristo? Só para terminar o raciocínio. Cara, você precisa confessar. Porque quando você confessa, você encontra no mundo espiritual aquele que está na luz. E Ele que é poderoso vai te fortalecer, vai te libertar e vai te ajudar a você ser livre disso e deixar isso. Eu sou corpo, alma e espírito também. E para gerar transformação, eu preciso pensar, declarar e agir. Pensar, deixar minha alma ser curada e começar a ter um comportamento diferente. Mas quem é o único que pode curar minha alma? Jesus. O problema é que eu pego as escrituras e não olho para Cristo. Então assim, só tem um jeito, por isso que eu estou aqui, eu estou confessando, eu estou indo orar, do mesmo jeito, estou lendo a Bíblia, estou indo confessando, e aí, cara, Deus não me curou, porque não é o tempo, mas eu vou mostrar para Ele que eu quero ser curado. Se aquele trem me dominar, eu vou arrancar ela de lá, a televisão, e vou guardar. Porque eu estou mostrando, eu quero ser transformado. Você entendeu ou não? Pregando com Cristo, olhando para Cristo, fala... Mas no livro de Provérbios ainda não existia isso ainda, né? Mas existia, Cristo. Flávio. Mas existia. Posso falar porque existia? Não era talvez não existia, latente, Flávio, como é não, na mente da gente hoje aqui. Não. A Bíblia diz que toda a palavra ela foi pregada antes na velha aliança com a esperança no Cristo. Amém? E na nova aliança com a consumação do Cristo. Foi inspirada para isso. E isso, tudo que você lê nas Escrituras, você tem que olhar para Jesus. Tudo. Porque senão porque quando eu não olhar para Jesus em tudo que eu estou lendo na Escritura, eu não vou gerar vida, mas condenação nas pessoas. Você entendeu como é fácil gerar condenação? Você entendeu como que é ou não? Seu safado, você não quer deixar. Velho, você não está conseguindo vencer porque você não está vivendo na luz. Que o único... Não sai!
Véi, enquanto você lutar com o pecado, com as suas forças, com o seu orgulho, com a sua capacidade de achar que pode ser transformado, você nunca vai conseguir. Porque é claro, conhecereis o pastor Rodolfo e seja livre do pecado? Auto se conheça e seja livre do pecado? Não, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. A primeira libertação que a verdade vai fazer na sua mente, qual é? Para nós encerrar a aula. Se foi produtivo, alguém vai responder, Jesus. A primeira verdade, que a verdade te liberta, que arranca da sua mente, qual é? A condenação. E quem não se condena mais, não tem vergonha das suas mazelas. O sacrifício é perfeito e suficiente para transformar ele. Ele entendeu o que é filho. Nossa, vocês entenderam a aula mesmo, foi produtivo. Amém? É de glória em glória e de fé em fé. Por isso que o processo de santificação é de glória em glória e fé em fé. Por quê? Porque existem 3 níveis de pecado. O pecado que só você sabe de você. Amém? O pecado que todo mundo sabe de você. E o pecado que só Deus sabe de você e o diabo, nem você sabe. Eu sabia que eu estou preso no Ultra de Ragnarsson porque eu queria ser o herói? Subi hoje. Eu sabia disso? Você acha que eu fiquei rindo quando ele me contou? Ultra de Ragnarsson. Ontem eu olhei para Josi, na hora de dormir, falei assim, vamos deitar aqui com o seu Ultra de Ragnarsson. Falei para ele, como surgiu a Inglaterra. É doido o trem, moço. Mas não é mais que Jesus. Quem está me entendendo? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, igreja? Então assim, quando eu alicerço a minha vida na graça, na justificação, não depende de mim, mas dele, muda tudo. Para a gente encerrar essa aula, e para mim deixar um ponto de interrogações por toda uma geração, por isso que nenhum presidente da república, prefeito, senador ou deputado pode resolver o problema da nossa sociedade. Amém? Aula encerrada e Jesus te ama.